Vocês vão saber de muita coisa. Pela primeira vez, ele falando sobre essas coisas. Porque a vítima é o Robinho Júnior. O William Arão chegou a ser expulso do treinamento pelo Cuca. O Cuca não pode vir a público falar o que foi que houve? Porque a vítima é o Robinho Júnior. E deu ruim para o menino Ney após a polêmica envolvendo ele e Robinho Júnior no treinamento. O caso virou situação de polícia pelo fato de haver agressões do Neymar. Nesse vídeo, você vai entender o desabafo de alguns jornalistas que apuraram informações escandalosas do jogador. Veja só. O que eu consegui apurar aqui foi o seguinte, Mauro. Essa é informação importante para a gente passar. O Robinho Júnior é um jogador que ele tem um relacionamento um pouco diferente com alguns outros jogadores do elenco. O pessoal entende que ele gosta de ir pra cima, de provocar e que às vezes até exagera nas provocações. O Neymar adota ele como se fosse um filho, como o pai do Robinho Júnior fez com ele, Neymar, quando estava no início da carreira. E aí talvez o Neymar se excedeu um pouquinho, né, entendendo que ele tinha essa liberdade. E aí não foi legal do jeito que acabou essa história. O William Arão chegou a ser expulso do treinamento pelo Cuca por uma entrada mais forte em um outro jovem jogador. E até que nós tivemos essa situação envolvendo Neymar e Robinho Júnior. O Neymar pediu respeito ao Robinho Júnior, se exaltou um pouco, depois ele mesmo entendeu que exagerou, pediu desculpas para o garoto e parecia que estava tudo bem, pelo menos até ontem, quando acabou o dia. Aí hoje pela manhã veio essa notificação, Mauro. Tava bem, tava do jeito Neymar de ser, ele parou, né, para acenar para os torcedores, tirou algumas fotos, distribuiu alguns autógrafos, depois até apareceu na janela do quarto dele, aqui no hotel em Pedro Juan Cabadeiro, para acenar também para os torcedores. Então o Neymar aparentemente tá legal. Ele, nesse momento, parece estar mais à vontade com a situação do que o Robinho Júnior, que acabou fazendo essa notificação, né, ao Santos, pedindo melhores condições de trabalho e até sugerindo uma rescisão de contrato, né? Porque a vítima é o Robinho Júnior. Quando você pede desculpa, não é para ser perdoado. Porque quem que tem que perdoar é quem sofreu. E quem sofreu se arrepende. Então, o Santos Futebol Clube informa que por determinação da presidência foi instaurado. Tá bom. Tá legal. Vou acreditar nisso, porque o Cascão pediu para que eu lesse. Eu vou acreditar, tá, Cascão? Que o presidente Marcelo Teixeira vai instaurar uma apuração logo após a ocorrência dos fatos. Quais são os fatos? A agressão. Rasteira, agressão. Então, mas tem que mostrar, né? Processo de sindicância interna para analisar o episódio que envolveu os atletas Neymar Júnior e Robson de Souza Júnior, Robinho, durante o treino deste último domingo, 3 de maio, no CT Rei Pelé. O departamento jurídico do clube está responsável pela condução da sindicância. Marília. O departamento jurídico do Santos é o mesmo que fez o contrato e o mesmo que fez a renegociação do contrato de dívida de mais de 90 milhões que o clube tem com ele. Até dezembro, né? Que tinha até dezembro. Que nós estamos em maio. Então, a verdade é a seguinte, se o Santos soube disso ontem e só soltou essa nota oficial hoje, já tem um atraso e já tem uma diferença aí de tratamento entre o agressor e o agredido. E só soltou porque recebeu uma carta extra oficial. A informação que eu tenho é que ontem a direção do Santos já sabia que os advogados do Robinho fariam isso. Você sabe e que quem o Neymar... são os advogados, Maria? Sei. Um deles são eu brasileiros? sei. São brasileiros. Eu sei também que ontem mesmo o Neymar... Você conversou com alguém? Conversei em off. Em off, tá. Ontem mesmo, o Neymar, no vestiário, teria pedido desculpas pro Robinho Júnior, que, segundo a apuração, teria se sentido coagido a falar, beleza, tá tudo bem, porque ali no vestiário ele não ia falar que não estava tudo bem, mas que ainda assim, depois... Desculpa, Marília, quando você pede desculpa, isso é o pensamento meu, não é que você vai ser perdoado, não. Quem pede desculpa tem que se arrepender. E quem tem que perdoar é quem foi a vítima. Tá entendendo?
quem pede desculpa não vai ser perdoado. Quem pede desculpa tem que se arrepender daquilo que fez. Porque quem perdoa é quem foi ofendido e quem foi a vítima. Só para vocês saberem, aqueles que não lêem a Bíblia deveriam ler. E aí, porque Jesus é 100% para todo mundo. Ontem mesmo houve essa movimentação, hoje eles viajaram para o Paraguai. Aí o Neymar foi para uma festa, teve um casamento ontem, ele descobriu que ele ia ser titio. Que ele é titio do Robinho Júnior, ele esqueceu. Mas ele foi para uma festa depois do treino por conta de... E domingo? Marília, você sabe tudo, hein? E aí... quer dizer, depois desse episódio, desse imbróglio todo, ainda teve uma festa. Que é da família e tal, e ele descobriu que ele vai ser titio. Mas lá não agrediu ninguém, lá foi tranquilo, Não, né? porque lá ele é titio do bem, não é titio que bate, foi só no treino. Mas brincadeiras à parte, o Robinho não ficou satisfeito com o pedido de desculpas no vestiário e acionou lá o advogado e tal. Ele tem 18 anos, eu vi muita gente falando, bateu em criança. Não, não bateu em criança, ele tem 18 anos, é maior de idade. Teria outra repercussão se ele fosse menor de idade. De qualquer forma, também não é... Só que 18 anos é uma criança ainda. Não pode ser sacanagem com a minha cara. Empresário de Robinho Júnior faz notificação extrajudicial cobrando, atitudes do Santos com relação à situação do Neymar com o Robinho Júnior no treino. Gente, essa nutelagem não pode tomar o futebol. Um desentendimento em treino, tendo notificação, empresário falando até em rescisão contratual, quer rescindir com o Santos, que é o que parece, não usa essa situação para notificar. Porque isso queima até o jogador. Um jogador que tem desentendimento em treino e fica nessa nutelagem de ficar, quero que cobre alguma atitude do clube, o clube tem que fazer alguma coisa. Jogador raiz, jogador de futebol, pelo menos no futebol que eu cresci, no futebol que eu cubro por 22 anos, o jogador, ele tira satisfação no treino, ele resolve no treino, acaba ali, ele se resolve no papo, na mão, no que quer que seja, mas não numa nutelagem dessa, que coisa ridícula. Eu repito, eu estou no futebol há 22 anos, eu cobri treino minha vida inteira, já cansei de ver treta, entrada forte, troca de soco até, eu já vi de jogador em treinamento e nunca vi uma palhaçada como essa. É porque essa imprensa lacradora e Nutella tá querendo ditar o que vai virar o futebol. Enquanto eu tiver voz, e eu tenho muita, graças a Deus, pode juntar tudo que é lacrador dessa imprensa esportiva de hoje, que eu tenho mais engajamento. Enquanto depender da minha voz, eu não vou deixar o futebol se tornar Nutella. Eu vou sempre defender o futebol raiz, o futebol que me ensinou a amar o futebol. Então essa palhaçada aqui, parece aquele negocinho, mamãe no colégio mexeram comigo. Futebol não é isso, porra! Futebol, quando tem treta em treino, resolve no treino. Que palhaçada. Pra mim, um papelão. Eu digo isso, o Neymar tava certo? Não. Mas pra mim, o Robinho Júnior é jogador profissional, não é uma criança. Tem que se resolver e tem que se garantir. É a minha opinião. Bom, galera, seguinte, uma situação extremamente delicada envolvendo Neymar Júnior e Robinho. Cara, assim, a gente não tem vídeos, imagens. Entretanto, o jogador, ele notificou de maneira extrajudicial o Santos por conta do que aconteceu envolvendo ele e o Neymar Júnior. O pior de tudo é que, segundo ele, houve xingamentos e agressões. Cara, assim, algumas pessoas criticaram muito a postura do Neymar. Isso é fato. Se de fato aconteceu uma agressão ao jogador, não justifica e não tem bases para que possamos defender o Neymar. Entretanto, desentendimento, brigas, confusões, bate-bocas acontecem de maneira corriqueiras em ambientes de trabalho. E isso também não vai ser diferente em um ambiente de futebol, que para os jogadores isso também é um trabalho, apesar de gostarem de fazer muito isso. Mas assim, cara, algumas pessoas criticaram o Neymar, outras falaram que foi uma frescura do